Voltamos com Redação Novo Tempo e eu te convido a fazer parte da nossa discussão por meio das nossas redes sociais. Vou te falar mais uma vez, você anota aí caso você ainda não nos siga. facebook.com/ntjornalismo, esse é o nosso perfil no Facebook. Agora, se você é uma pessoa mais Instagram, o nosso perfil no Instagram é @ntjornalismo. E lembrando que, além disso, você pode rever as nossas discussões no site novotempo.com/jornalismo. Bom, no Japão, uma medida curiosa foi adotada pelo governo. Eles querem que os trabalhadores tirem folga em pelo menos uma manhã de segunda-feira por mês. Com essa iniciativa, o Japão quer incentivar o consumo, já que as pessoas podem estar nas ruas comprando ao invés de estarem trabalhando. E também acabar com o excesso de trabalho, que é algo que acontece muito por lá. Uma pesquisa realizada pelo governo japonês mostrou que pelo menos 20% das pessoas estavam fazendo mais de 80 horas extras por mês. Veja, não são 80 horas no mês, ok? 80 horas extras por mês. Isso é como trabalhar 3 vezes aqui no Brasil, porque a gente faz na média de 40. Por semana, né? Por semana, é verdade. Eu vou com 44 por semana. Mas pensa, mesmo assim, 80 no mês? É como se você trabalhasse 2 semanas do Brasil, além do normal do Japão, que a média já é maior. E aí, só para você ter um grau de comparação, no Brasil, um trabalhador trabalha em média, como a gente acabou de comentar, 44 horas semanais e só pode fazer até 2 horas extras por dia. Claro que as leis trabalhistas até permitem que se façam horas extras a mais, desde que ocorra uma negociação aí entre o empregador e o empregado aqui no Brasil. Mas, voltando ao Japão, além de todas as diferenças, ou melhor, além de todas as doenças que o excesso de atividades pode causar, o suicídio é um grande problema. 206 japoneses se suicidaram devido a alguma complicação mental causada pelas longas horas dedicadas ao trabalho. Só em 2017, hein? 206 só no ano passado. Ano passado? A gente está em 2018. Deu um bug aqui, eu achei que eu estava em 2019, não sei porquê. Mas, enfim... Isso é excesso de trabalho, faz isso talvez. Esgotamento mental. Mas é muito doido isso, né? Porque... Para pensar, eu não sei, produção, se a gente tem os dados de qual é a média de horas semanais que os japoneses trabalham. Se puder descobrir para a gente traz durante esse bloco aqui. Mas aqui no Brasil são 44 horas semanais no máximo, né? Que pode ter, tem gente que faz menos do que isso, mas o máximo 44 horas semanais que um trabalhador brasileiro pode fazer por semana. No Japão, com certeza, é mais do que isso. Agora... Eu imagino que todo mundo aqui, por mais que já tenha trabalhado bastante, né? Eu acho que ninguém aqui já chegou ao extremo dos japoneses de fazer 80 horas extras num único mês. Será que algum de vocês já fez alguma coisa nisso? Jamais. E o interessante é que... Eu já fiz 80 negativos. Isso sim. Isso sim. Isso sim, né? O interessante é que a gente apresenta todos esses dados, o alto, né, a carga horária excessiva de trabalho, mas a folga para eles é para consumir, não é para descansar, não. Exatamente. As duas coisas, porque o Japão enfrenta um outro grande problema, né, que é a deflação. Muito ao contrário do que a gente tem aqui. Muito trabalho. As pessoas não consomem tanto, né? Os japoneses gostam de guardar dinheiro, gostam de usar para viajar, gostam de ir juntando. E aí a economia, que está bem, mas fica com deflação. E deflação também não é bom. Precisa girar, né? Se eu não me engano, esse lance do consumo era na sexta-feira. A ideia era liberar os funcionários mais cedo, às sextas, se eu não me engano, ali 3 horas da tarde, para aumentar esse lance do consumo. Às segundas, as manhãs das segundas, uma vez por mês, é a ideia para o descanso por conta do excesso de trabalho. Principalmente por conta disso que o Leite falou, né? Várias doenças... Eles já tentaram na sexta, não deu muito certo, agora estão tentando na segunda, né? Segunda, eu acho. Porque deve estar tendo... Pensa, na sexta-feira é o dia que o pessoal está terminando a semana ali, está correndo. E aí, a última coisa que pessoas workaholics querem a pessoa chegando no final de semana, ela fala, bom, o que eu não terminei durante a semana, eu tenho que correr agora aqui. E aí vai até tarde, na sexta-feira. Tem gente que entra até no final de semana trabalhando por conta exatamente dessa situação. É por isso que eles tentaram a segunda-feira, porque pelo menos... Você já está vindo do repouso do fim de semana, então dá uma emendada. Dá até para viajar.
Ok, muito obrigada. Detalhes à parte, esse lance da discussão é muito interessante, porque você vê um governo se mobilizando em tentar preservar a saúde, não só física, mental, dos seus cidadãos, por conta do trabalho. A gente sabe da cultura do Japão, uma cultura muito exigente, tem aí o suicídio relacionado à questão do trabalho, por esgotamento, por frustração, não sei. A gente tem a tecnologia, a vida acelerada, e tudo isso gera uma cobrança muito maior. Daí imagina para a cultura deles que já existe essa cobrança naturalmente, e considerando agora tudo isso que eu acabei de mencionar. Trazendo aqui para o Brasil, embora a gente viva numa cultura diferente, a gente não está tão longe dessa realidade não, né? A gente já discutiu aqui em outros programas, falando sobre isso, a questão do vício no trabalho, quanto isso pode prejudicar a vida social, o esgotamento mental, e relacionado a isso vem a depressão, vem a ansiedade. Essa semana saiu um outro estudo mostrando que o Brasil é campeão no índice de ansiedade, e a pesquisa não relaciona, né, quais são os fatores, mas a gente sabe muito bem que o excesso de trabalho é um desses fatores, né? Onde a pessoa sofre com tanta coisa que ela tem para fazer, talvez uma cobrança pessoal também, uma exigência do trabalho, a tecnologia que não para, a gente já comentou aqui, né, Hélio, que às vezes ajuda, mas também atrapalha, porque se você tem um WhatsApp, você pode falar com seus colegas fora do horário de trabalho, entendeu? Então acaba que você está resolvendo... Chega, acabou o trabalho, né? Você continua. Eu lembro que eu vi numa dessas piadinhas assim que circulam às vezes, falam de os nomes reais das redes sociais que a gente usa hoje em dia. E aí, quando chegou no do WhatsApp, era assim, WhatsApp, porque o que a gente mais quer mesmo é ser incomodado pelo trabalho 24 horas por dia, 7 dias na semana, porque é isso, né? Que você manda ali, supostamente a pessoa não precisa te responder na hora, mas geralmente você tenta e tal, e aí o tempo todo você está conectado com essas questões do trabalho. E eu acho que quando só tinha o telefone, a gente ficava, será que eu vou ligar para essa pessoa? Será que eu não vou ligar? Agora não, é uma mensagem, eu estou só mandando, se ele quiser. Olha, né? se quiser. Se ele quiser 3 da manhã, mas... aí o teu chefe manda, aí você fala, não, acho que eu não vou dar uma olhada. Às 3 da manhã, eu não vou visualizar, né? E o pior é que a pessoa que recebe, né, Carol, ela sabe disso. Ela sabe que ela não é obrigada a responder naquele momento. Mas já está tão, assim, acostumado a não saber esperar, que é uma coisa, eu acho que dentro da gente, não é nem porque talvez o chefe exija isso, porque tem como você questionar, que você quer responder, que você quer resolver. Como se você quisesse eliminar. Mas a cada vez que isso acontece, mais problemas surgem. Porque se você vai mais rápido resolver os problemas, mais outros surgirão para você resolver, entendeu? Eu acho que é mais até porque já faz parte da cultura do seu dia a dia, né? O Leite me manda uma mensagem, pode não ser de trabalho, porque a gente tem uma convivência fora do trabalho, pode ser alguma coisa, então você recebe ali e tal, aí você recebe do seu amigo, depois vem uma do seu chefe, para você a mesma coisa, responder um, responder outro, não custa nada, entendeu? Não é, às vezes, nem pensando assim, vai ser trabalho, o cara tá me incomodando de novo, não, já tá sabe, já que tá, que vá. E mesmo quando a gente raciocina, tem essa questão da necessidade da proatividade no ambiente do trabalho, né? E a proatividade, ela não é só no ambiente do trabalho, é fora do trabalho também, fora do horário, fora do ambiente, né? Exatamente. A produção falou o seguinte, que no Japão, a média, né, semanal é de 40 horas. É até menor do que do Brasil, só que, obviamente, eles não parecem ter um limite para horas extras. Então, tipo, 40 horas semanais, ok, mas pode fazer hora extra aí, tanto é que 80 horas extras num único mês é uma coisa bastante comum, se não fosse legalizado, não teria tanta gente fazendo isso. Então, esse é o ponto. Inclusive, a produção deu um outro dado aqui, que de acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão, trabalhadores japoneses só tiram, em média, 8 dias de férias por ano. Menos do que a metade do que eles poderiam tirar. Eles até podem tirar mais, mas não, tal. Então parece que tem uma flexibilidade. É o suficiente. E além disso, uma pesquisa no Japão aponta que 3 a cada 5 japoneses se sentem culpados por não trabalhar quando eles estão em férias. Então, estou em férias. Puxa, mas olha, eu podia estar trabalhando lá, né? Que loucura. É uma questão mental mesmo. E além disso, na Coreia do Sul, e aí o negócio é pesado. Eu fiz uma conta rápida aqui. A média em 2017 foi de que algumas empresas foram forçadas na Coreia do Sul a reduzir a semana de trabalho de 68 horas para 52. Cara, eu fiz uma conta aqui, eu dividi 68 por 6, né, para pelo menos ter um dia de descanso, 68 horas em 6 dias da semana dão mais de 11 horas de trabalho por dia.
E hora de trabalho, obviamente, você não está contando o intervalo de descanso. Então, pensa, 12 horas, metade do seu dia você passa no trabalho. Não faz mais nada, né? Só trabalha. Coisa. A única vantagem é que nesses países o pessoal trabalha pra caramba e ganha dinheiro pra caramba. Tem essa diferença, né? Aqui no Brasil a gente rala 40 horas semanais e não dá pra pagar o mês. Agora, eu vi uma declaração de uma psicóloga que eu achei muito interessante, porque assim, quando você mergulha no trabalho, você acaba mais cansado, então você obviamente não tem tanta energia para o envolvimento familiar e para o envolvimento social. E isso é um problema muito sério, porque causa o que ela chama de despersonalização da pessoa. E aí é onde a gente vem com esses problemas, né? A gente falou aqui sobre depressão, ansiedade e a questão do suicídio, porque a pessoa vai se descaracterizando, se despersonalizando e se perdendo. Então chega uma hora que realmente tudo se acumula e ela está perdida na vida. Uma doença característica é o trabalho, mas uma pessoa dessa perde o emprego, né? É mais do que renda, é a vida. É a vida dela, ela colocou o coração nisso. Uma doença muito característica dessa velocidade do acúmulo de funções é o burnout, né? Que aí exatamente nesse sentido. É quando você acumula muitas funções e geralmente a faixa etária que mais tem essa doença de 20 a 29 anos, é justamente a fase da sua vida que você muitas vezes está estudando, estuda à noite, trabalha durante o dia, resolve as coisas em casa. Ou seja, é mais do que o trabalho, você vai acumulando outras funções. Para quem nunca ouviu essa expressão, é um negócio doido, né? Eu já ouvi burnout, já ouvi burnout, mas o grande lance é que assim, é o esgotamento, queimar, né? Então burnout. você queima toda a sua energia com a questão do trabalho, que não sente mais força ou vontade de fazer mais nada. O César Vasconcelos uma vez explicou pra gente no Conexão Novo Tempo que a síndrome de burnout seria como você pegar um palito, deixa queimar até o final. Assim, não tem mais nada, acabou, você não tem mais como usar isso aqui. Exato. É mais ou menos isso. E a Carol pode falar bem disso porque ela é meio psicóloga, né? Lacaniana e tal. Ah, é? Não sabia. Piada interna, né? Eu fiz uma matéria... Você não fez psicologia? Não, eu fiz alguns créditos no mestrado de psicologia. Ah, entendi, muito bem. Mas é mais psicólogo do que a gente, né? Com certeza. Exatamente. Mas eu fiz uma matéria, produção, né? o nosso tempo? Redação, acabou o tempo. Puxa vida, eu ia colocar um ponto aqui interessante. Põe aí. Mas tem um intervalo, porque acabou o tempo, mas não acabou o programa ainda, porque são 4 blocos. Então come um pedaço do outro bloco. Exato, aí a gente vai pro outro. Última pausa aqui no Redação, e no último bloco, a Suzane vai voltar a comandar o programa e nós vamos debater se uma prefeitura na Nova Zelândia agiu certo ao proibir que os moradores tenham gatos de estimação. A gente volta já.